Deus mentiu. Um olhar ainda mais atento sobre 1 Reis 22, versos 20 a 23. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é formada por ex-adventistas que se tornaram calvinistas, e que me desafiaram aí em relação a alguns entendimentos relativos às doutrinas adventistas, em especial do juízo investigativo, e a gente está fazendo alguns contrapontos para compreender bem essa diferença de interpretação entre os calvinistas e os arminianos, com foco nas questões adventistas de uma forma específica, tá bom? Então vamos lá, nesse momento da série a gente está falando sobre a relação entre Deus e o mal, e no último vídeo eu trouxe aí um conteúdo bem interessante ao meu ver, cujo mérito não é meu, ele é interessante porque ele é bíblico e a Bíblia é um livro extremamente interessante, mas que coloca algumas pulgas atrás da orelha de algumas pessoas, em função de que aparentemente ali Deus está enganando, mentindo, mandando o demônio fazer a obra do demônio, daqui a pouco então a obra do demônio é feita a mando de Deus, e Deus é que é o verdadeiro demônio da situação. E isso tem implicações muito interessantes para a forma como a gente lê a Bíblia e como que a gente entende a própria pessoa de Deus. E aí eu gravei esse vídeo, né, o que foi o vídeo passado, e houveram algumas reações assim que me fizeram então entender a necessidade de me aprofundar um pouquinho mais nesse texto para colocar alguns pingos nos is e tentar esclarecer de forma ainda melhor, um pouquinho mais ampla, essa interessante e complexa questão, beleza? Em especial, houve dois comentários assim que me fizeram pensar e me aprofundar um pouco mais nesse texto então, e o primeiro deles dizia que o Paulo César meio que argumenta como um ateu, né? É como assim, a gente dizer que Deus é bom, e aí chega o cara e pega, não, mas aqui ó, a Bíblia mostra aqui ó, Deus enganando, mandando enganar, mandando o demônio lá na vida do Acabe, não sei o que, e acabou. E aí, como o Paulo César não explica o sentido, o contexto que demonstra a justiça, né, do que Deus faz, tal qual o texto revela, aí fica meio que um argumento a favor do ateu, que pega a Bíblia e diz, ó, tá vendo? Vocês dizem que Deus é bom, mas ele é mau, ele é mentiroso, ele engana, ele que tá por detrás da obra diabólica, e acabou, entendeu? Para dizer, inclusive, que a Bíblia é um livro contraditório, que é um livro equivocado e tudo mais. E é uma coisa interessante isso, né? Porque realmente a forma superficial do Paulo César em particular argumentar, e todo o calvinismo, inclusive de forma mais ampla, ao meu ver, dá um grande combustível para o ateísmo, porque se de fato Deus fosse como os calvinistas dizem que ele é, nós teríamos toda a razão de negá-lo, de rejeitá-lo, de não querer saber a respeito dele, porque de fato seria uma pessoa mentirosa, incoerente, falsa, na qual não se pode confiar, e aí precisa tomar um pouco de cuidado com essas questões. E como a gente justificou no vídeo passado, a gente não faz uma leitura calvinista do texto, nem do contexto imediato e nem do contexto mais amplo, de maneira que, apesar do texto trazer alguma dificuldade dentro de uma leitura um pouco mais superficial, é plenamente possível compreender a ação divina de maneira a dar razão e ver nestas ações divinas justiça, coerência, de acordo com, né, aquilo que é o próprio caráter de Deus como justo, santo, coerente que é, beleza? Ok. Entretanto, um dos comentários de um rapaz que sempre comenta nos vídeos e que geralmente faz comentários muito bons, e esse comentário que ele fez também foi muito bom, ele disse que ele discordou um pouco de mim porque ele acha que a cena é simbólica e que se a gente tomar essa cena bíblica como literal, de fato você tem um problema para o caráter de Deus. Eu disse para ele que eu discordava dele, ofereci algumas razões, mas então senti a necessidade de argumentar um pouco mais a esse respeito, para tentar colocar alguns pingos nos is e aprofundar um pouquinho mais na discussão, para que não reste dúvida para ninguém, tá? Inclusive o Alex, no caso que foi que escreveu o comentário discordando de mim, é extremamente bem-vindo, e esse vídeo não é exatamente para fazer um confronto à ideia dele, mas sim para
aprofundar um pouquinho mais a exposição do texto. Então vamos pensar assim, lá no vídeo anterior eu fiz uma exposição um pouco mais ampla do contexto. Então agora vamos tratar um pouquinho mais detidamente com o texto, e aí eu vou fazer referência a algumas outras passagens bíblicas para a gente poder arrematar essa discussão e seguir adiante na nossa análise da relação entre Deus e o mal no Antigo Testamento, beleza? Aí depois a gente vai fazer também Deus e o mal no Novo Testamento. Então vamos estudar a Bíblia, que é o melhor caminho para a gente poder entender algumas dessas complexidades que as narrativas bíblicas às vezes têm como implicação e que fazem aí os teólogos quebrarem um pouco a cabeça estudando essas coisas, tá? Então, como no vídeo passado a gente fez uma contextualização bastante ampla, nesse vídeo eu vou prescindir de muitas contextualizações e vou direto para o texto. E aí, vamos ler de novo, né? 1 Reis capítulo 22, versos 20 a 23. E o texto diz o seguinte: Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ok. Então, vamos fazer uma análise um pouco mais detida do texto em si, para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo. Óbvio, eu li do verso 20 ao verso 23, e essa porção do texto faz parte de uma porção mais ampla, inclusive toda aquela ideia, né? Micaías diz que ele teve uma imagem, inclusive uma imagem extraordinária, onde Deus está sentado no trono e ali todo o seu exército está junto dele, alguns à direita e alguns à esquerda, e aí então ele pergunta, né? Quem enganará Acabe para que ele suba e caia em Ramote-Gileade? Bom, o que a gente consegue perceber do texto aqui nesse momento é que a existência de Acabe é o contexto, é o pressuposto para a pergunta do Senhor. Deus não pergunta a respeito de Acabe do nada, né? Inclusive porque esse texto ele é resposta ao fato de que Acabe está sentado no seu trono, ao lado do rei Josafá, o rei de Judá, também no seu trono, reunido diante de falsos profetas para receber algum tipo de bênção em nome do Senhor para sair fazer guerra contra os sírios, lá no contexto, né, de recuperar a cidade de Ramote-Gileade, que era uma cidade originalmente de Israel, e aí os sírios tomaram. Entretanto, Deus tinha entregado o exército sírio nas mãos do rei Acabe 3 anos antes, e ele tinha feito aliança com o rei da Síria. Então, o rei de Israel aqui está assim meio confuso sobre qual direção tomar, né? Então ele faz aliança com o rei da Síria, agora quer atacar a Síria para recuperar essa cidade. Enfim, está havendo aí uma incoerência, inclusive porque ali, lá no contexto, a Bíblia diz que Deus tinha entregado Ben-Hadad para ser condenado, e o nosso amigo Acabe não o condenou, inclusive fez aliança com ele, chamou ele de irmão, deixou ele em paz, né? E por causa disso, inclusive, veio a profecia ali do profeta, dizendo que então Acabe iria morrer no lugar de Ben-Hadad, né? Já que ele estava tratando a questão desta forma, de forma política, simplesmente pensando no ganho ali, etc. Tudo bastante interessante. Então vejam, a pergunta de Deus, ela tem como contexto essas ações de Acabe. E Acabe quem era? Era uma pessoa que fazia mal contra o Senhor, que fez mais mal do que todos os reis de Israel até a existência dele, e que achou lá que os pecados de que andava lá Jeroboão, não sei o que, era coisa pequena, e fez coisa muito pior, e adorou Baal, e casou com a Jezabel, e colocou lá os profetas de Baal.
Depois que Elias matou os profetas de Baal, colocou outros 400 no lugar dele para profetizar a mentira e o engano que ele queria ouvir de acordo com seu coração agora em nome do Senhor. E o que acontece? Toda a cena aqui em 1 Reis capítulo 22, no verso 20 ao verso 23, é uma resposta a essa situação, ok? E isso é importante de entender. Deus não está fora de contexto desejando mal, propondo enganos, como se o céu fosse o quartel-general da obra diabólica e maligna de quem faz o mal pelo mal porque quer o mal, né? Pelo contrário, Deus quer o bem de Israel. E Acabe está fazendo o mal a Israel, e Deus vai eliminar Acabe do meio de Israel, né? Inclusive para o bem de Israel. Então as coisas não são assim exatamente tão simples como alguns supõem, que aqui é um Deus maligno planejando o mal e executando o mal. As coisas não são bem assim. Outra coisa, como a gente falou no vídeo anterior, a própria ideia de que Deus lança uma pergunta diante do exército ali do céu já demonstra um profundo sinergismo entre Deus e o exército do céu. E aqui Deus não engana o exército do céu quanto aos seus propósitos. Ele vai e pergunta: quem vai enganar Acabe para que ele caia em Ramote Gileade, né? Então Deus ele é claro na sua intenção de que Acabe seja enganado, ele é transparente no seu propósito, né? O errado seria, por exemplo, Deus chegar e dizer assim: pessoal, quem está a fim de abençoar o Acabe junto comigo? Vamos ali rapidinho? Assim, Senhor, vamos lá. Chega lá, Deus mata o Acabe. Meu Deus, era para fazer o bem para ele, agora o Senhor vem e mata? O Senhor mentiu para mim? Isso seria um Deus mentiroso. Inclusive aqui no caso, Deus não está mentindo para os anjos, né? Deus inclusive está sendo bem claro com eles. E aí, quem vai enganar o Acabe? Como é que vai ser isso aí? Então o propósito é enganar, e o propósito é para que ele caia e para que ele morra e etc. Beleza. Aí o que acontece? Se apresenta o espírito, que obviamente, né, é um anjo mau, é um espírito mau, porque ele diz, então eu vou enganar, então olha aqui, ó, engano é comigo mesmo. Que inclusive coloca essa cena meio paralela ao concílio celestial lá em Jó, o que inclusive é interessante, porque em tese, lá em Jó só tá Satanás meio que dos anjos maus, ou pelo menos o foco está nele, né? Não se coloca assim que ele tá acompanhado tipo de uma comitiva, né, de anjos maus, mas nesse texto em 1 Reis, a ideia é que tem uns à direita, tem uns à esquerda, e dentre essa pluralidade aparentemente dos que estão à esquerda, que seriam os maus, né, criando um pouquinho também da cena do juízo final, alguns à direita, outros à esquerda, os cordeiros ficam à direita de Deus, os bodes à esquerda, alguma coisa mais ou menos nessa direção. Entre esses maus, um se apresenta e diz: eu vou enganar. Então, isso é uma coisa interessante, essa é uma imagem de profundo sinergismo entre Deus e esse anjo, tá? E aí, assim, geralmente a gente fala de sinergismo no contexto da doutrina da soteriologia, onde, em contraposição ao monergismo, Deus e o homem cooperam diante, naturalmente, da primazia divina, da iniciativa divina, e o homem responde capacitado pela graça divina, de maneira que o homem não tem glória na salvação, o homem não tem mérito na salvação, o homem não salva a si mesmo. Ainda assim, Deus capacita o homem a responder e demanda que o homem responda. E se o homem não responder com fé, com arrependimento, crendo no evangelho, mudando de vida, mortificando a sua carne em relação aos seus pecados, etc., ele vai ser condenado, tá bom? E ele precisa fazer esse monte de coisa, como crer, ser batizado, andar em novidade de vida e etc., para ser salvo. Mas isso não é uma salvação por obras, que eu ganho pelo meu mérito, pelas minhas decisões e por aquilo que eu faço, né? Então, em geral, a gente está um pouco mais acostumado a discutir o sinergismo dentro desta esfera da soteriologia. Entretanto, na relação entre Deus e o mal, também há esse sinergismo, né? Até porque o mal não conseguiria fazer nada sem Deus, né? E inclusive no mínimo que Deus permita.
Aí tem toda uma outra discussão que não apenas Deus permite, mas Deus age na direção de cumprir aquilo que ele permite, né? Então, por exemplo, Deus permite que um assaltante dê um tiro no outro. E, por exemplo, como que o universo existe? Ele existe sustentado, inclusive dentro das suas leis físicas e químicas e biológicas e tudo mais, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, de maneira que, inclusive, se Deus retirasse esse Espírito e essa palavra, o universo deixaria de existir, porque o universo depende do Espírito de Deus, da palavra de Deus para existir, né? É um pouco daquela imagem de Hebreus capítulo 1, né? Que fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora perceba a implicação. Para um bandido dar um tiro numa vítima, Deus está sustentando o universo, a mão de Deus está envolvida, inclusive nas leis físicas, químicas, biológicas, da pólvora, do gatilho que acende, que pega a bala e que entra na cabeça e que sai do outro lado e a vítima morre. E, inclusive, as coisas só conseguem existir nesses termos porque o mundo só existe porque Deus criou, e o mundo só ainda existe porque Deus o sustém. Então Deus está envolvido em toda a situação, em todas as coisas. Inclusive, vamos pensar assim, é a mão de Deus que, de alguma forma, cria toda essa situação, na qual o bandido mata a vítima. A gente está dando um exemplo de um bandido que mata uma vítima, mas a gente lembra que são milhares e milhões e bilhões e incontáveis mortes, não só por tiro e pedrada e paulada e todo tipo de doença e problema que acontecem e já aconteceram na história do mundo em relação ao pecado. E o que fica assim claro, né, é que Deus está presente em tudo isso, em todos esses momentos, em todas essas situações. Claro, isso não quer dizer que Deus é o culpado por fazer o mal e ele é o culpado de todo o mal, até porque aí nesse ponto a gente precisa trabalhar um pouco o contexto da queda, né, que abriu sobre as comportas do mundo toda a existência desse mal. Deus não falou para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Ok, e se não comesse não teria nada disso, então é porque Deus foi desobedecido que essas coisas existem. Mas não é porque Deus foi desobedecido e permitiu que eles desobedecessem e conduziu a história nessa direção que ele perde a sua soberania. Então Deus ele está presente em absolutamente tudo, em absolutamente todas as coisas, inclusive depois ele vai julgar, né? Não, aí tinha lá um bandido e uma vítima, e o bandido matou a vítima. Quem foi testemunha? Deus estava lá. E se o bandido um dia disser, não, eu não fiz nada, ele fala, então vamos retomar um pouco a cena? Por quê? Porque eu estava lá, eu estava vendo, os anjos estavam vendo, os demônios estavam lá também, não tem nem como esconder nada de ninguém nesse esquema, né? Que inclusive se contextualiza um pouco do juízo final. Então, o que acontece? Existe o sinergismo entre Deus e o homem no contexto da salvação, e existe o sinergismo entre Deus e o mal no contexto da existência de todo o mal. Quais são, entretanto, as diferenças as importantes em relação a isso? O que Deus deseja é o bem com vistas à salvação, e o mal não é eterno e não será eterno. Inclusive, essa é uma das respostas importantes sobre a relação entre Deus e o mal. Deus permite o mal? Sem sombra de dúvida, senão o mal sequer estaria aqui, sequer teria se manifestado na história. Entretanto, o mal não existiu desde a eternidade passada, ele veio a existir como fruto das más decisões da liberdade da criatura, e ele deixará de existir no contexto das implicações últimas da redenção, onde o mal será eliminado, extirpado, aniquilado, destruído da face da Terra e da face do universo inteiro, e só sobrará Deus e quem ama a Deus, e Deus será tudo em todos, e etc. E esse é o ponto, né? Esse é um ponto bem importante. Inclusive porque se Deus fosse mal, por que não manter esse mal eternamente, né, pessoal? Então, inclusive, o juízo de Deus sobre o fim do mal no fim da história já demonstra que, inclusive, ele nem queria que esse mal tivesse existido em nenhum momento da história. E quando as pessoas entrarem no reino eterno no fim da história, vão ouvir o quê? Entrem, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde o começo, Deus gostaria que o mundo já fosse sem morte, sem pecado, sem dor, sem sofrimento e etc. Tá bom? Agora, não é porque nós temos um hiato, que é a existência do mal e do pecado, que nesse hiato Deus perde a soberania, que Deus perde o poder, que Deus perde o controle, tá bom? E aí, então, é um pouco do contexto um pouco mais amplo
para a gente falar um pouco desse assunto. Agora perceba, existe esse sinergismo entre Deus e o salvo na salvação, existe o sinergismo entre Deus e o mal na experiência do mal, e aqui Deus pergunta, o anjo responde, Deus permite, Deus diz então o que vai acontecer. Tu enganará ele, você vai conseguir. Vai e faz assim. Olha que interessante, Deus não mentiu pro anjo lá, pro anjo mau, em nenhum momento. Ele perguntou quem ia enganar, o anjo se apresentou, eu vou enganar, o meu plano é esse. Sim, você vai mesmo, ó, já entendi. Você tá ligado no contexto, né? Você vai conseguir fazer e vai acontecer isso mesmo. E o anjo vai dizer o quê? Que deu errado? Deus mentiu para ele? Não, Deus falou a plena verdade pro anjo mau ali no caso, né? Tu enganarás e aí prevalecerás e etc. Ou seja, até aqui, Deus não mentiu pro anjo, em momento nenhum, beleza? Ok. Aí o texto continua dizendo assim, né? Vai e faze dessa maneira. Aqui nesse caso, existe o quê? Uma concordância, uma permissão, tem tudo dentro do contexto sinergista, né? Assim como Deus permitiu a queda, aqui Deus permite o engano, Deus permite que ele seja morto, que ele seja assassinado, que dê errado aqui a empreitada militar aí das ilusões do rei Acabe. Ponto, é bastante simples. E aí depois o texto diz, então o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos profetas e falou o que é mal contra ele. Ou seja, existe o sinergismo. Deus pergunta, o anjo responde, o anjo diz que ele vai enganar, Deus diz vai mesmo, então você vai enganar e vai lá e faz, e agora Deus vai e põe o espírito mentiroso na boca dos profetas, e Deus decreta e fala o mal contra Acabe, beleza? Ok, então você percebe uma dinâmica sinergista constante, Deus fala, o outro diz que vai, permite, aí ele vai e coloca, e o anjo vai lá e faz. Então existe uma alternância de dinâmica na relação entre Deus e o anjo mau bastante evidente que não precisa ser negado em momento nenhum, tá bom? Até depois, em outros momentos, Jesus diz para o espírito imundo sai, e ele sai, ele obedece. E Deus está sempre no comando, né? O diabo nunca suplanta Deus e a soberania de Deus enfim, aquilo que Deus quer e faz e etc. em função da permissão de Deus em relação ao mal, beleza? Então o sinergismo é evidente, então já acabou qualquer calvinismo, não existe nada disso aqui no texto, né? Que fique muito claro. E o que acontece? Quando Deus diz que ele põe o espírito mal e que ele fala o mal contra Acabe, aqui está a parte de Deus nesse sinergismo, né? Sim, Deus tem a sua parte, ele não é o culpado da situação em geral, até porque para ele ser o culpado da situação em geral, ele tem que ter querido não apenas o engano e a mentira e a desgraça de Acabe, mas toda a queda para que o mundo existisse nos termos em que existe, para que tenha um dia um Acabe que adore Baal e promiscuidade, e violência, e heresia, e mentira, e maldade, e engano religioso, e etc., para ele poder cumprir a vontade dele aqui fazendo mal para Acabe, entende? Já que Deus não queria a queda e não queria todo esse evento e esses pecados, essas situações todas históricas em relação ao pecado, então não se pode acusar Deus de mal simplesmente porque no meio do mundo do pecado ele toma decisões, ele pune, ele bota limites nas coisas e ele age no meio de todas as coisas. Inclusive, inferir outra coisa teria a implicação que Deus não se relaciona com o mundo, porque Deus é bom e o mundo é mau. Então aqui seria um mundo de fato sem Deus. Mas para inclusive Deus existir no mundo, ele existe no mundo onde tem o mal, e ele age exatamente como a Bíblia diz que ele age, e alguns veem algumas implicações negativas, eu não vejo, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, beleza? Então o que acontece? Estando claro o sinergismo entre Deus e o mal aqui, que demonstra que Deus participa da situação, mas não como sua fonte primária, não como quem quer que as coisas de fato assim sejam, mas como quem pune, como quem julga, como quem estabelece limites para as coisas. Então Acabe está saindo do limite, achando que ele vai fazer e etc. alguma coisa na direção do que Deus já tinha mandado fazer, ele já não tinha feito, e Deus diz não, agora acabou, e agora vai ser amaldiçoado, e agora vai morrer, agora vai ser enganado, enfim, e beleza. E aí começam um pouco as coisas, então Deus é ruim. Então Deus é muito mal, olha que Deus mentiroso, que Deus enganador, que Deus falso, que Deus hipócrita, que Deus horrível, é esse Deus da Bíblia.
Então beleza, então vamos tentar olhar para esse quadro a partir de alguns outros textos bíblicos, inclusive para a gente ter um quadro um pouquinho mais amplo para a gente poder fazer o arremate do porquê que as coisas serem assim não tem essas implicações que ateus ou calvinistas imaginam, tá? Então vamos começar com Salmo 2, ok? Salmo não tem capítulo, viu? Se alguém acha que Salmo capítulo 2. Não, Salmo de número 2, beleza? Salmo não é um livro só dividido em muitos capítulos. Salmos é um livro que consta, né, muitos textos ali dentro, divididos por esses números todos aí do Salmo 1 até o Salmo 150, né? Então vamos dar uma olhadinha lá. Salmo de número 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. E aí a Bíblia diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que está no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aqui a imagem bíblica é extremamente interessante. Ela fala do complô dos gentios contra o Messias, que inclusive tem um pouco a ver assim com o complô dos gentios contra Israel, porque o Messias é o verdadeiro Israel, o Messias é o verdadeiro homem, o verdadeiro Israel, aquele que verdadeiramente guarda a lei de Deus, né? E aí, inclusive, esse texto ele é aplicado lá no Novo Testamento para Cristo, para falar de Pôncio Pilatos, para falar de Herodes, que se uniram ali para fazer mal a Cristo, condenar Cristo e tudo mais. Depois o texto aqui do Salmo 2 vai continuar falando de que tu és meu filho, hoje te gerei, etc. Bem interessante o contexto. Mas aqui a ideia é que essa reunião desses povos gentios contra Deus e contra o Messias, inclusive tem uma implicação muito interessante para a história que a gente está analisando, né? Agora, Acabe é um rei de Israel, mas que é um rei gentil, que adora Baal, que é casado com a sacerdotisa de Baal, que institui a adoração de Baal em Samaria, que prega todos esses enganos de Baal e que vive o engano e que faz o engano. E veja bem, se Israel se tornasse o que Acabe gostaria que tudo se tornasse em Israel, inclusive já não teria mais israelita em Israel, né? Daqui a pouco seria todo mundo adorador de Deus fenício e Baal e Astarote, sei lá mais o quê. E aí, inclusive, o que isso redundaria, né? Se Acabe convertesse todo Israel para não ser Israel. Inclusive o Messias não viria, né? Então as implicações são bastante graves, né? A infidelidade de Israel é uma coisa muito grave, né? Inclusive porque Deus favoreceu Israel no meio de todos os povos, né? E libertou ele da terra do Egito e trouxe ele para a terra de Canaã, inclusive para que Israel fosse diferente do povo da terra de Canaã, e adorando Baal se torna a mesma coisa que o povo de Canaã, tá bom? Então esses reis todos, sejam eles gentios ou enfim, israelitas que agem como os gentios, eles imaginam coisas vãs, eles se levantam contra Deus, eles se levantam contra o Messias, eles querem romper os limites que Deus impôs, eles querem sacudir deles as algemas divinas, né, como se, enfim, por exemplo, Deus não quer imoralidade sexual, e o cara quer adorar Baal e a putaria toda de Baal. Olha que algema, olha que Deus ruim, esse que não quer esse mal, esse que não quer que a gente adore Baal, ai que bobagem, nada a ver, né, diriam o Acabe e os seus amigos aí, né, pseudo-israelitas. E aí, qual que é a resposta de Deus? Ai, gente, eu não posso mexer porque eu sou bom e santo e eu não mexo com o mal. Então deixa aí o mal tomar conta mesmo, né? Não é essa a resposta. Primeiro que a resposta de Deus, ela já é surpreendente, que é dar risada, é começar a gargalhar. E Deus dá risada da cara desse povo lá do céu, e ele zomba dos caras, ele zomba desse pessoal todo. Inclusive, né,
Você já imaginou Deus lá no trono tirando sarro de Acabe? E aí, galera, quem vai enganar esse cara? Esse trouxa, esse imbecil que acha o quê? Ele acha que ele tá no comando? Quem que engana ele? E cascando o bico. Até que se apresenta um e diz, eu vou. Ah, então vai. Porque, olha, já entendi, você vai prevalecer. E vai dar certo. Vai, pode fazer. É isso aí. E olha como que o texto continua, né? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Olha aqui a imagem do engano, né? É porque Deus ficou irado com Acabe depois que ele não se converteu na oportunidade lá do Monte Carmelo, ele não se converteu na oportunidade lá da questão da guerra com os sírios e o Ben-Hadad. E agora o que que faz? Deus fica irado e depois de dar uma boa gargalhada, decreta o quê? Que ele será enganado, que ele será confundido. E ele vai falar para enganar e para confundir. Isso aqui é juízo. E não tem nada de antibíblico nisso aqui, né? Talvez isso seja assim, na verdade isso não é antibíblico em lugar nenhum, mas talvez isso seja um pouco problemático na cabeça de quem imagina Deus de uma tal forma que ele jamais tiraria sarro, ele jamais confundiria ou enganaria e etc. Só que aí a única coisa que se revela é que as pessoas que assim pensam, elas constroem a sua visão de Deus na imaginação, do que é um Deus bom, e não no que a Bíblia diz, né? Eu sou o contrário, eu defino a minha percepção a respeito de Deus a partir da Bíblia. Eu acho que é muito bom ele tirar sarro do Acabe, eu acho que é muito bom ele confundir Acabe, enganar Acabe como juízo e como punição, naturalmente não como maldade divina, porque Deus não tem maldade divina, tá bom? Pode ser um pouco difícil para nós, seres humanos pecaminosos, maldosos, imaginar Deus tirando sarro e enganando o cara, mas não ver nisso uma maldade? Pode ser difícil para os seres humanos imaginar isso, né? Mas Deus, de fato, é impossível para os seres humanos imaginar, porque Deus está acima de tudo. E acho que a Bíblia tem todo o direito, e acho não, eu tenho certeza que a Bíblia tem todo o direito de apresentar Deus dessa forma, e inclusive eu creio que isso aqui se cumpre perfeitamente na cena lá de 1 Reis, capítulo 22, tá? Então, não vejo nenhuma dificuldade. E outro texto que eu inclusive mencionei no vídeo passado, para a gente fazer o arremate, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e aí a gente vai ler aqui do verso 9 até o verso 12, a Bíblia diz assim: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Esse é um texto clássico, que demonstra no Novo Testamento, inclusive, a lógica exata do que está acontecendo na situação em 1 Reis capítulo 22. O que faz um rei de Israel adorar Baal? É Satanás. Inclusive aqui fala que ele age com poderes, sinais e prodígios da mentira. Então, já inclusive tem anjo maligno, mentiroso, agindo na boca dos falsos profetas. Talvez ali tenha algum milagre acontecendo, tem algum sinal, tem algum sentido sobrenatural ali sobre os profetas de Baal para dar a impressão para o rei maluco que ele está correto, no caminho correto. Olha o poder se manifestando aqui, o poder espiritual é do demônio. Então é isso aqui que está acontecendo ali na situação de 1 Reis 22. Aí o que acontece? O Satanás, ele age com todo o engano da injustiça. Não é Deus que age com todo o engano da injustiça. Entretanto, como que Deus responde a esse engano da injustiça? Ele manda a operação do erro. Mas ele manda essa operação do erro para quem? Para quem não acolheu o amor da verdade para ser salvo. Esse é Acabe. E não só Acabe, qualquer um que seguir no mesmo caminho vai ter o mesmo destino. E vai sim ser objeto de Deus mandando a operação do erro sobre a pessoa para que ela dê crédito à mentira, para que ela seja julgada e condenada. Por quê? Porque não deu crédito à verdade, mas ela se deleitou com a injustiça. Em resumo, a coerência bíblica
lá da imagem de 1 Reis 22 está absolutamente preservada. E a gente não tem que ter o melindre de ficar achando que não, é simbólico, não, não é verdade, não, não pode ser verdade. Claro que é e pode, e assim é. Naturalmente, obviamente, você tem que resguardar a Deus de ser a fonte da situação de uma forma mais completa, porque Deus não queria o mal desde o Éden. Tanto que lá na Nova Jerusalém é o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não era para ter esse ato. Mas Deus dá liberdade real. E ele não perde a soberania quando o demônio, quando o Acabe, quando eu e você usamos a nossa liberdade para fazer o contrário da vontade dele. E antes que ele nos condene com essa ira, com esse engano e com tudo mais, ele envia Cristo para morrer por nós. Ele envia os milagres dele, não do diabo, os milagres dele que são maiores do que do diabo. Se tinha anjo mau agindo nos profetas de Baal, tinha Deus agindo com Elias e Deus demonstrou que ele é maior do que os profetas de Baal, que ele é maior do que Baal. E que se você não se converte nem com isso, que desculpa você tem? E se você ainda assim ama o engano, você não quer ser enganado, e agora se Deus te engana, no contexto, né, Deus te pune com o que você escolhe, aí é Deus que é mal? Você não tem que manter uma visão como essa. De maneira que qualquer leitura calvinista ou ateísta do texto simplesmente é homem com leitura superficial, com melindre, e também um pouco na direção daqueles que ficam se incomodando com essa imagem. Ai, Deus não é assim, não, Deus é assim, e Deus é maior, e Deus é muito mais do que a gente imagina. E creio eu que não existe nenhum demérito à santidade, à graça, ao amor, à verdade de Deus na situação. Ele foi plenamente verdadeiro com o anjo maligno, ele foi plenamente verdadeiro, inclusive com o próprio Acabe. Ele falou o que ia acontecer. Ele, inclusive, vamos pensar assim, né, que lá no Salmo 2 Deus zomba, né, dos ímpios, né? Ele pega e põe a ironia na boca de Micaías e diz, vai, sobe! Quando Micaías pergunta, não, então fala a verdade em nome do Senhor, ele fala a plena verdade. Mas como Deus já tinha dito para o anjo, Acabe acreditou mais nos falsos profetas inspirados pelo anjo mau do que no profeta usado por Deus. E aí o que o profeta usado por Deus fala se cumpre na realidade. Como é que alguém pode acusar Deus de mentira numa situação como essa? Ah não, vamos isolar uma ou duas frases aqui para acusar Deus de mentira. Isso é postura de ateu e de calvinista. Que não seja a sua postura. Um abraço.